Você viveu toda a sua adolescência do jeito errado. Nesse vídeo você vai entender como lidar com a sua adolescência, como ser um adolescente diferenciado que não é esses que vive de TikTok e vive querendo chamar atenção, como conquistar qualquer menina, como usar da sua adolescência para construir a base para toda a sua vida, a base do teu futuro e como viver a adolescência do jeito certo. Mas pode ficar tranquilo que para isso você não vai ter que tomar banho gelado, você não vai ter que acordar às 4 horas da manhã, você não vai ter que correr de madrugada, você não vai ter que comer 15 bananas por dia, tomar suplemento e fazer academia e ser o cara mais produtivo do mundo. Pode ficar tranquilo que, na verdade, o que me fez conseguir tudo isso e aprender como viver a minha adolescência do jeito certo foi saber de uma coisa. E essa uma coisa, essa simples coisa que muitas vezes a gente já sabe, mas o óbvio não dito é facilmente esquecido, é o que faltava para você ter essa consciência de como viver do jeito certo. E eu não diria que é uma fórmula mágica, mas é quase, falta isso aqui. Mas pode ficar tranquilo que eu vou te explicar melhor. Eu tinha acabado de chegar em casa e meu pai me chamou na área de fora, ele estava fora da casa, eu estava sentado no meu quarto, e ele me chamou com aquela voz grossa dele, falou: "Matheus, vem cá". E naquele momento eu já sabia que ele queria ver a prova de matemática, a prova que eu tinha feito naquele dia na escola. E eu sempre estudei a vida toda em colégio militar, então tudo que eu fazia, tarefa, prova, era relativamente difícil pra caramba. E mesmo assim, naquele dia, eu tinha tirado a maior nota da sala naquela prova de matemática. Eu abaixei, abri minha mochila, peguei aquela prova e fiquei olhando pra ela assim, encarando aquele número 9,5. E eu fiquei encarando ela de um jeito que, ao mesmo tempo que eu me sentia tão vazio, eu me sentia tão ansioso. Eu já até imaginava o orgulho que eu ia ver naquele rosto cansado do meu pai. Quando eu tava indo levar a prova para ele, minhas mãos já começaram a suar, eu já olhava assim que minhas mãos estavam formigando. Uma ansiedade gigante me pegou da ponta do pé até a cabeça, quase que me pegando pelo pescoço, assim, me deixando sem ar. E por incrível que pareça, eu gostei daquilo, porque eu senti que algo bom estava por vir, que algo diferente ia acontecer. Mas eu cheguei na frente do meu pai e olhei para ele e de algum jeito eu me senti tão pequeno, tão minúsculo. E a única coisa que eu queria era crescer de novo. E eu sabia que a única coisa que iria conseguir me trazer isso seria o orgulho que eu ia ver no rosto dele. Todo aquele orgulho e satisfação que ia ser derramado em cima de mim. Bom, pelo menos é isso que eu pensava que fosse acontecer. Mas o que aconteceu foi literalmente nada. Ele estava sentado na minha frente, a gente estava na área e eu fiquei olhando para ele e ele ficou parado. Ele só ficou parado olhando para a prova assim. E no rosto dele não tinha emoção nenhuma. Nenhuma. E eu não sabia nem o que sentir. E eu fiquei assim: será que eu fiz alguma coisa errada? Será que a nota não foi boa o suficiente? E tantos pensamentos ruins começaram a me preencher e foi me tomando e me afogando naquilo tudo. E quando eu pensava que já não tinha mais volta, que eu realmente não tinha sido o suficiente, não tinha sido o bastante, ele sentado, olhou para mim com aquele jeito sério dele e olhou no fundo do meu olho e ele me pegou pelo braço, ele botou a mão assim no meu braço e ele falou o seguinte: "Meu filho, parabéns pela sua prova". E aquilo me deu um alívio imediato, me deu um alívio que, nossa, tirou um leão de cima do meu pescoço. E ele, com a mão no meu braço, ele olhou no fundo do meu olho e disse: "Meu filho, eu espero de você sempre o melhor". E aquilo eu não estava entendendo aquilo, porque que ele estava falando aquilo, sendo que eu tinha tirado a maior nota, eu tinha sido o melhor aluno, eu tinha feito o que ele esperava de mim. Mas o que eu não sabia é que, na verdade, ser o melhor nem sempre é o suficiente. Pelo menos não onde você tá. Mas calma aí que ainda não acabou, não. Ele pegou e estava falando para mim o seguinte. Ele com a mão no meu ombro, olhando no fundo do meu olho, ele falou que você precisa ser melhor do que a maioria. Porque nunca vai ser o suficiente você tirar a nota 10, você ser o melhor aluno, você ser o melhor filho, você ser o melhor irmão, você ser o melhor indivíduo na sociedade, nunca vai ser o suficiente. Porque o que realmente vai tornar o suficiente é você conseguir dar o seu melhor.
Não, mas não o seu melhor comparado nas pessoas ao seu redor, porque provavelmente as pessoas que estão ao seu redor não são equivalentes aos seus princípios. Então eu duvido que os seus amigos são aqueles tipos de amigos que se estudam, que querem ter futuro, que realmente têm um propósito na vida, um propósito não de ter uma carreira, de ser um médico, de isso, de aquilo, mas sim de ter um negócio, de construir família, de ter valor. Eu duvido que os amigos que estão ao seu redor sabem pelo menos quem eles são. E era isso que eu não sabia. Era isso que eu não tinha conhecimento, de que eu precisava, pessoas boas ao meu redor, para que eu pudesse literalmente me comparar. Tem muita gente que fala, não se compara, comparação não leva a nada. Porra nenhuma. Uma comparação pode ser um motivo de motivação. Mas se todo mundo que está ao teu redor são lixos, são pessoas ruins, merdas, que são 10 níveis abaixo de você, você nunca vai ser melhor. Com isso eu não quero dizer que você tem que ficar sozinho, que você tem que largar todo mundo. Você pode ter amigos. Mas o importante é que você tenha consciência, você tenha claro na sua cabeça de que eles não podem ser espelhos para você, de que eles não podem te influenciar. Porque é justamente isso que mata os adolescentes hoje em dia. É justamente isso que tira a tua pureza, que tira a tua humildade e te torna um babaca que só quer chamar atenção, só quer pegar a menina mais gata e ser o cara fodão. Isso não vai te dar nada. Depois, quando você tiver 18 anos, quando você tiver com seus 20 anos, você vai ter o quê? A atenção passou, os amigos passou e no final ficou só você, liso, desempregado e cheio de orgulho, sendo uma pessoa egocêntrica. Mas a história não acabou, porque, por último e mais importante, que meu pai me falou, que realmente marcou a minha vida, marcou toda a minha história. Porque para você ser um cara que vai ter futuro, um cara que tem sabedoria, um cara que sabe se desenvolver, sabe quem você é, você não precisa comprar curso, ver coach, você não precisa de nada disso. Às vezes você só precisa escutar o que está dentro de você. Ou muitas vezes o que as pessoas já estão te falando, que Deus usa para falar contigo. E você não escuta. Mas, voltando, o que meu pai me falou foi o seguinte. Ele pegou no meu ombro e ele falou de um jeito tão especial que eu me senti amado naquelas palavras. Ele olhou no fundo do meu olho e ele disse: meu filho, ali onde você está, as pessoas são ruins. As pessoas são abaixo da média. De que te adianta ser o melhor dos piores? Então, aqui está o topo da montanha. Aqui estão as melhores pessoas, as melhores referências que você tem. E aqui está onde você está. Se você for o melhor deles, você vai ficar aqui. Não é nem que na média. Não é nem basicamente na média. Eu só estou te dando esse exemplo para você entender melhor. Mas se você for o melhor das pessoas que estão ao redor de você, você não vai estar nem perto da média. Por isso, seja o melhor. Seja o melhor, não dos seus amigos, não da sua escola, mas seja o seu melhor. Se compare com você mesmo, pois o seu potencial, a sua capacidade é ilimitada. Mas muitas das vezes a gente não sabe disso. Muitos adolescentes estão perdidos e só ficam em rede social, YouTube, e isso nos rouba toda a nossa ambição, todo o nosso desejo de ser alguém, de ser melhor. Então, eu não vou dizer que eu também sou esse cara, porque eu estou me conhecendo, eu estou aprendendo, eu estou querendo se tornar alguém melhor. E junto com você, eu quero aprender mais, eu quero se tornar alguém melhor, eu quero buscar novos conhecimentos. Mas hoje, eu pude te entregar um conhecimento valioso. E se eu fosse resumir tudo isso em uma frase só, seria o seguinte. Mas falando desse jeito, parece que foi eu que criei, né? Não foi não. Meu pai também que me falou. Meu pai é tipo um livro de sabedoria. O homem é brabo, ele é brabo. Mas a frase é a seguinte: seja acima da média, pois o comum já existe demais.